Olá, boa tarde a todos. Deixem-me em primeiro lugar começar por agradecer em nome da Média Livre e do Jornal de Negócios o simpático convite que o BCP nos dirigiu para participarmos neste evento. É sempre com gosto que o Negócios contribui de alguma forma para o diálogo e para o debate sobre as questões mais importantes para a economia nacional, o que é certamente o caso hoje. O setor da metalurgia é um setor que é simplesmente o maior exportador nacional, tem mais de 23 mil empresas, qualquer coisa como 250 mil trabalhadores, o volume de negócios atinge cerca de 34 mil milhões de euros e as exportações batem recordes todos os anos, já vão acima dos 23 mil milhões. Não significa, no entanto, que não existam desafios e foi para debatê-los que convidámos para este painel Nuno Santo, o vice-presidente, aliás, da ANEM, que convido a subir ao palco. Também Vítor Neves, o presidente da Associação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal, a AIMAP. Luís Pacheco, o CEO, administrador executivo da Petrotec Inovação. E, finalmente, Rui Vicente Santos, da Lusovoga, é também o vice-presidente executivo. Bem-vindos. Senhores, muito obrigado por terem aceitado o convite para aqui participarmos neste debate sobre este setor tão importante. Eu começo por si e por lhe perguntar quais são neste momento as expectativas, os desafios também do setor para 2025. Por exemplo, ainda há muita falta de mão de obra qualificada. Fala-me um pouco sobre esse aspecto. Olá, boa tarde a todos. Primeiramente agradecer à AIP e ao Milénio por este convite que fez e endereçou à ANEM. Sobre o problema que a indústria metalomecânica sofre com a falta de pessoal, nomeadamente falta de pessoal especializado. E esse problema é grande e é consequência da debandada de jovens qualificados para outros países europeus e não só, que deixou as nossas empresas sem essa força de trabalho essencial para continuar e para podermos evoluir de forma contínua dentro das inovações da indústria 4.0 e isso acrescendo a esse problema o facto de termos uma população envelhecida que esses técnicos que tinham muito know-how, muito conhecimento, estão a deixar de trabalhar por idade, normalmente, e isso traz-nos problemas nesse desenvolvimento. Achamos que é fundamental, e na ANEM discutimos isso muita vez, e estamos a preparar um documento para ser entregue ao Governo nesse sentido, que é preciso mudar a política da educação e da formação. Nós precisamos que os jovens sintam a metalomecânica como uma indústria atrativa, que neste momento não é. Neste momento ainda se olha para a metalomecânica como uma empresa suja ou um trabalho sujo. Não é verdade neste momento, e nós, associações, vejo também a IMAP a fazer isso nas suas publicações, estamos a transmitir precisamente o contrário. A indústria metalomecânica é uma indústria limpa, é uma indústria atrativa e que pode promover carreiras longas para os jovens. Obrigado, Nuno. Eu peço à organização que coloque aqui o relógio para controlarmos o tempo. Vítor, as exportações dependem sempre da conjuntura externa, não há volta a dar. Não depende só do esforço de cada um, depende da vontade dos outros de quererem também e da possibilidade de quererem comprar. Temos agora aqui uma situação muito particular, com problemas em França, na Alemanha, também a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos. Que expectativas é que isto traz para o setor? Que desafios é que antevê com a situação que estamos a viver? Muito boa tarde, agradeço também o convite em nome da IMAP para estar aqui presente. Eu penso que de facto estamos num período com bastantes desafios. A indústria metalomecânica é tipicamente bastante procíclica. Os principais clientes, digamos assim, da indústria metalomecânica são a construção civil, infraestruturas, a questão dos equipamentos, máquinas, o automóvel. E, portanto, sendo esses os setores fundamentais clientes, os principais clientes da indústria metalomecânica, naturalmente, que influenciam decisivamente o que pode ser a performance da indústria metalomecânica, quer portuguesa, quer europeia.
E o que vemos é que, nomeadamente, a Europa a crescer muito pouco. Vemos uma situação bastante difícil na indústria automóvel na Alemanha. E vemos os dois grandes competidores da Europa, Estados Unidos, muito provavelmente a evoluir para uma política, para a implementação de políticas proteccionistas e de reindustrialização americana, que de facto já começou no primeiro mandato de Trump. E vemos a China a fazer a apoiar seriamente as exportações das suas empresas, com subsídios, etc. E, portanto, o que vemos é, de facto, os Estados Unidos gosto ou não da política, mas com uma política aparentemente bem definida, vemos a China com uma política bem definida e vemos a Europa sem política nenhuma. E, portanto, eu penso que a Europa, mais tarde ou mais cedo, vai ter que definir o que é que quer fazer do ponto de vista industrial. A Europa fala muito de reindustrialização, mas não consegue, de facto, definir o que é que quer fazer e que caminho quer seguir. No caso específico que estamos a viver, devo dizer que a questão de França não é para mim, pessoalmente, uma grande preocupação. Tem um problema de desequilíbrios macroeconómicos que há de resolver com o tempo. Para mim o grande problema está de facto na Alemanha e com a indústria automóvel, porque, como sabemos, a indústria automóvel alemã é de facto um dos grandes pilares da economia alemã. Está hoje a sofrer o primeiro grande choque em dezenas de anos e com a natural dificuldade que a economia alemã tem em se adaptar a este tipo de volatilidade. Eu penso que aí pode estar o grande risco, que naturalmente que se houver um risco sério na Alemanha, como penso eu que está a acontecer, isso trará problemas para o resto da Europa e naturalmente afetará também a indústria metalomecânica portuguesa. Mas tentando concretizar um pouco, as exportações têm vindo sempre a crescer no vosso setor. Teme que isso no próximo ano não se verifique? Que não haja um crescimento? Penso que esse será provavelmente o cenário mais realista. Aliás, em 2024 as exportações estão praticamente ao mesmo nível de 2023. Têm vindo a recuperar ao longo do ano, mas a verdade é que durante todo o ano estivemos, do ponto de vista das exportações, abaixo de 2023. E eu não estou a ver, de facto, como é que 2025 há de ser melhor que 2024. Luís, passo para si. Já vamos falar de inovação um bocadinho mais à frente, mas para já, para quem não conhece a Petrotec, faça-nos uma pequena apresentação. Vocês atuam na área de construção de, vamos dizer de forma simples, bombas de gasolina. Certo, uma vez mais, obrigada pelo convite. De facto, aproveitar para fazer conhecer a Petrotec Inovação, que é uma das principais empresas do grupo Petrotec. Portanto, todos nós, aos dias de hoje, somos utilizadores quando vamos abastecer a nossa viatura com combustível fóssil e também, portanto, os veículos elétricos. Portanto, nós começamos também a diversificar a nossa atividade, mas já à frente falarei um bocadinho sobre isso. Portanto, e o grupo Petrotec, portanto, tem toda a cadeia de valor, desde o comercial, o gestor de produto, o desenvolvimento de produto, a industrialização, a produção, o aftermarket, o after sales. E, portanto, neste sentido, representando a Petrotec Inovação e Indústria, portanto, o grande desafio é abastecer o grupo e, portanto, o grupo está presente em 9 países, em 4 continentes, com operações próprias e instalações. Em termos de unidades industriais, estamos a falar de 4 unidades industriais, em Portugal, em Angola e na Índia. E, portanto, no que diz respeito à exportação, de facto, somos grandes exportadores. Portanto, a produção que produzimos, todo o valor acrescentado produzido em Portugal da indústria, representa cerca de 79% o ano passado, e este ano está nos 80%, e o volume de negócios está estabilizado este ano, portanto diria 80%. Também números redondos importantes no sentido de suportar aqui a inovação e a discussão do valor acrescentado em Portugal e das competências da área de formação, na academia, na adaptação dos recursos. Hoje em dia fala-se no reskilling, no upskilling e por aí fora. Portanto, são mecanismos que as organizações estão-se a socorrer por forma a fazer face às dificuldades. Portanto, isto para dizer que estávamos na questão da inovação. Em termos de R&D, nós temos 20% do headcount para R&D, ou seja, estou a falar de uma empresa que é a Petrotec Inovação, que tem essencialmente
o R&D, ou seja, o desenvolvimento de produto de A a Z em todos os componentes, todos os materiais e o próprio serviço também, assim também como a indústria. Portanto, numa empresa que tem inovação, desenvolvimento e indústria, nós estamos a falar que 20% da capacidade de acrescentar valor é para R&D. Portanto, só para vos também mencionar de que somos cerca de 70 elementos no R&D, que faz o desenvolvimento da bomba, como estávamos aqui a falar, de combustível convencional, de carregadores elétricos e, muito recentemente, estamos a terminar o desenvolvimento do nosso portfólio para a área da mobilidade na área do hidrogénio. E já nos estamos a preparar no âmbito da estratégia de curto e médio prazo, também para o Power to Gas, no sentido de abastecimento até 20% da mistura de gás natural com hidrogénio, assim também como no Power to Industry, portanto a fileira da cimenteira, a fileira das vidreiras, portanto consomem muito gás natural e energia, são consumidores eletrointensivos muito fortes e que realmente aqui a possibilidade de utilizar o hidrogénio, que é uma energia barata, aos dias de hoje, como sabemos, pelo caminho que a eólica fez, portanto, teremos aqui uma fase custosa que tem que ser suportada pela Europa, pelos fundos europeus e portugueses, no sentido de começar a capitalizar o hidrogénio, mas também já nos estamos a posicionar nesse sentido. Tocou em vários temas importantes, já vamos tentar falar em cada um deles, mas deixe-me continuar consigo para lhe perguntar também sobre esta questão do contexto internacional, porque estamos a viver aquilo que já mencionámos, na França, na Alemanha, perspectivas nos Estados Unidos, como é que antevê que isso possa impactar ou não a atividade da Petrotec? Neste panorama de transição energética, portanto, 80% do nosso negócio ainda está em torno do combustível fóssil e, portanto, mundialmente as regiões estão preparadas de forma diferente. Se nós olharmos para o mercado africano, obviamente não tem uma infraestrutura de rede energética para poder capitalizar e aumentar à velocidade que nós estamos a aumentar na Europa o consumo de energia elétrica para a mobilidade elétrica. E, portanto, a nossa estratégia de diversificação de negócio e de tecnologia é consoante as regiões. Portanto, na Europa eu diria que a mobilidade do combustível fóssil está estagnada e pela questão do 55 até 2030, portanto, será difícil nos países da Europa do Sul e Europa Central. No entanto, há outros mercados em que nós nos estamos a posicionar com as nossas operações, como, por exemplo, na América, na Índia e Médio Oriente também. Mas a pergunta, peço desculpa, Nuno. A pergunta era sobre o possível impacto da conjuntura externa. Certo. Uma vez que nós temos estado a diversificar nas regiões, para nós o impacto é menor. Eu diria que é menor, porque para a mobilidade de combustível fóssil está estagnada, mas para os outros setores nós conseguimos posicionar porque estamos a preparar aberturas de operações industriais na Índia, eventualmente incrementar na África. E, portanto, a diversificação pode atenuar um pouco no futuro. Exatamente. O nosso grande desafio, de facto, é o capital humano, como aqui estávamos a dizer, e, portanto, além do nosso produto ser conhecido pelo hardware, ou seja, as bombas de combustível, por trás está um grande serviço e desenvolvimento de software. Porque numa estação de serviço e toda a concorrência funciona desta forma. Se não tivermos todo o pacote do ecossistema, ou seja, a bomba de combustível e todos os serviços de pagamento, assim como os serviços de loja, de gestão do retalho que está na loja, portanto, não se consegue entrar neste negócio. E nós fazemos o desenvolvimento de tudo que são sistemas de pagamento e de gestão de loja e de comunicação. E, portanto, neste sentido, somos carentes de programadores, de software, e, portanto, e aqui sim, aqui pela questão do trabalho remoto, em que qualquer programador trabalha de qualquer lado, tem sido esse o desafio, mas nesse sentido estamos a utilizar as sinergias que temos na Índia, em Angola, e portanto estamos a usar as ferramentas que temos para colmatar esta dificuldade devido a esta dispersão. Rui, viva! A Lusovoga nasceu no final dos anos 60, do século passado, está hoje, segundo sei, em mais de 30 países, comercializa uma grande variedade de marcas. Fala-me um pouco daquilo que é hoje a atividade da Lusovoga e das perspectivas, no fundo, que tem para o próximo ano.
Pronto, boa tarde. Obrigado pela oportunidade de estar aqui junto destes colegas. Ora, a Lusavoga é uma empresa familiar, fundada, como disse, nos finais dos anos 60, em 1967. É hoje uma empresa que distribui a maior gama de produtos para a indústria, máquinas e ferramentas para a indústria, ou seja, somos o suporte, no fim de contas, da indústria metalúrgica e industrial em Portugal. Temos vindo a tentar reinventar-nos, porque fornecendo só o mercado em Portugal cria algumas dificuldades, porque a concorrência, no fim de contas, também é elevada, tanto em Portugal como de empresas estrangeiras que vendem em Portugal. A nossa empresa acaba por sofrer também um pouco com a falta de mão de obra, principalmente na área técnica, porque a indústria metalmecânica não é de facto uma indústria suja, produz resíduos, mas não é uma indústria suja, e para se poder vender corretamente o produto correto à indústria metalmecânica, que são técnicos, é preciso ter técnicos comerciais para poder vender. Por isso nós também sofremos um bocadinho com a falta de mão de obra. Okay? A falta de mão de obra porque não se encontra, ou porque se encontra, mas por algum motivo não se adequa? Eu diria que é um problema bipartido. Primeiro porque não se encontra, e a pouca que se encontra não tem formação técnica, e a engenharia técnica, a engenharia mecânica ainda não entendeu também que parte do futuro são as vendas e é a área comercial. E isso cria-nos, no fim de contas, algumas dificuldades. Hoje em dia a exportação representa que percentagem da vossa produção? Nós fazemos dois tipos de exportação. Nós fazemos exportação através de uma rede de retalho que temos espalhada por alguns países da Europa, alguns países em África e alguns países já também na América Central e Latina, e fazemos exportação através do e-commerce. Nós temos uma operação logística muito forte, muito baseada em automação de preparação de encomendas, mas a nossa exportação, neste caso, andará na casa dos 20% a 25% ao ano. Os Estados Unidos, França, Alemanha, algum destes mercados tem uma particular importância para vocês, ou será que conseguem passar um pouco ao lado das eventuais consequências? Os Estados Unidos não é mercado para nós, não tem sido mercado para nós, o dia da manhã não sabemos, né? O mercado core é o mercado europeu. Ou seja, qualquer recessão, qualquer abalo, qualquer instabilidade no mercado europeu, a nós vai-nos criar tanto diretamente, sendo a Alemanha tendo a importância diretamente que tem à indústria portuguesa europeia, e através, no fim de contas, das muitas empresas que já compram online os nossos produtos. Vamos agora olhar um pouco para dentro, para o que se passa aqui no país. Já discutimos o que se passa lá fora. Nuno, como é que olha para este Orçamento do Estado, que foi aprovado há poucas semanas no Parlamento? Temos uma redução de 1 ponto percentual no IRC. Isto fará alguma diferença prática? É apenas um sinal? Como é que o setor olha para esta questão? Bom, nós na ANEM enquadramos isto como um primeiro sinal para uma continuidade de baixa do imposto. É lógico que neste momento representa muito pouco, não nos traz grandes benefícios. Com 1% é marginal mesmo. Mas nós devemos dizer que isto acontece muito porque realmente a indústria metalomecânica e a indústria em geral não é tida em conta pelos governos que têm passado nos últimos anos no nosso país. Somos sempre olhados de lado. É sempre primeiro o turismo e o comércio e depois a indústria que vem a seguir a esses dois setores de atividade. E nós precisamos de inverter isso, porque, como disse, somos o maior setor exportador, temos que voltar a ganhar peso dentro das instituições governamentais, dentro do Estado português. Isso é um trabalho que vai ter que ser feito em conjunto com as associações em conjunto e outros players da economia, para voltarmos a ter força e podermos, de certa forma, exigir políticas e estratégias a longo prazo. Temos obrigatoriamente, para a indústria funcionar,
e como toda a gente fala que quer a reindustrialização da Europa, nós temos que ter uma estratégia a longo prazo. E essa estratégia não vai lá com curto prazismo, que é aquilo que nós temos hoje em dia nos países europeus e ocidentais com os mandatos de 4 anos. Nós precisamos de mais, de estratégia mesmo longa a ser cumprida e levar então, como ouvi hoje de manhã, a levar um caminho certo para a indústria metalomecânica. Em geral. Isso só se faria com acordos de longo prazo entre os partidos que alternam no poder, não é? Portugal não tem essa tradição. Pronto, eu não queria propriamente entrar por essa discussão de como é que se tem que fazer. Há várias opções, há várias variantes, há vários pensamentos dentro do nosso país de como alterar essa questão de fazer estratégia ou ter estratégia a longo prazo. Eu sei que tem que ser feito. Não estou no governo, não estou perto disso ou perto de algum partido para poder ir dizer que é assim ou desta forma ou de outra forma. Tem que ser feito. E isto é uma exigência que os empresários vão fazer cada vez mais. Não só os da metalomecânica, mas da indústria em geral. Isto é um ponto que vai estar em cima da mesa nos próximos anos, se não meses. Vítor, eu gostava de passar aqui ao tema da energia, mas não sei se gostaria de comentar de alguma forma a questão das políticas industriais em Portugal. É difícil comentar aquilo que dificilmente existe, não é? Portanto, o que nós vemos é continuidade do ponto de vista das políticas orçamentais e das políticas do país. Falando pessoalmente, manifesto naturalmente algum desapontamento, porque esperava que de facto houvesse alguma alteração de trajetória com a alteração política que existiu, mas essa não é visível. E, portanto, se continuarmos a ter um Estado que representa em que a despesa pública representa cerca de 45% do PIB, em que isso tem que ser pago de alguma maneira e, como eu costumo dizer, o Governo não tem ali um baú cheio de dinheiro para distribuir aí pelas pessoas que o pedem. Se não conseguirmos meter na cabeça de uma vez por todas que precisamos de investimento e precisamos de internacionalização. E não há suficientes incentivos públicos a essas vertentes? Eu penso que o papel fundamental deve ser dos empresários. Temos de ter consciência disto. E se nós virmos o que é que aconteceu em Portugal desde 2010 até agora, o que nós vemos é que com a crise que aconteceu, na crise financeira que aconteceu entre 2010, 2014 e 2015, o que aconteceu é que os empresários pegaram na mala, começaram, como nós dizemos aqui no Porto, a apanhar o avião da Lufthansa das 6 da manhã e toca a ir vender pela Europa fora. E daí as exportações portuguesas terem atingido os 50% em 2022. E isso deveu-se à iniciativa dos empresários e dos gestores portugueses. Não me venham dizer que foram as políticas do Governo. Não foi nenhuma política do Governo. Foram os empresários e os gestores portugueses que fizeram esse trabalho. Agora, há muitos constrangimentos que continuamos a ter, do ponto de vista, naturalmente, fiscal. As questões que não permitem, por um lado, que os particulares possam dispor de rendimento que lhes permita, de facto, ter outro nível de vida, e para as empresas as questões ligadas ao investimento, porque são absolutamente cruciais. Peço desculpa voltando um pouquinho atrás, mas enquanto não conseguirmos meter na cabeça que se não investirmos a sério e se não internacionalizarmos a sério, a nossa economia não vai descolar. E estes, na minha opinião, têm que ser os 2 grandes critérios. A segunda parte da pergunta era? Era uma pergunta que, na verdade, ainda não tinha feito, sobre a energia. No início da invasão russa à Ucrânia, o mundo assistiu a uma subida a pique dos custos energéticos. Estamos a falar de um setor que é um grande consumidor de energia. Logo no início conseguiu não sofrer muito com isso, devido a questões específicas dos contratos de energia que estavam feitos. Como é que têm lidado com essa questão? Já não é uma questão, ainda é? Fala-me um pouco sobre isso de forma sintética. Penso que hoje é muito menos uma questão
do que era há 2, 3 anos atrás, sem dúvida nenhuma, até porque, sob esse ponto de vista, penso que Portugal e Espanha trabalharam bem na questão do mercado ibérico de energia, inclusive penso que hoje temos uma vantagem relativamente aos outros países do centro da Europa. A Europa, finalmente, penso também está a ter uma perspectiva comum, uma abordagem a um mercado único comum da energia, portanto, penso que a energia será, digamos, não é um tema, na minha opinião, de curto prazo. Pode ser um tema na indústria metalomecânica, porque a fase inicial da indústria metalomecânica, que tem a ver com as matérias-primas, a extração das matérias-primas e o fabrico do aço e do alumínio, essas sim são altamente consumidoras de energia. E, portanto, se não houver soluções de energia verde, etc., então sim, a indústria metalomecânica pode eventualmente vir a ser afetada por isso. De outro modo, não parece que nos próximos tempos a energia seja um tema. Luís, a Petrotec seria o que é, ou conseguiria produzir o que produz sem a aposta que faz na inovação? Eu diria que não, porque pegando na capacidade de empreendedorismo dos empresários portugueses e a utilização eficiente de capitais próprios na altura certa, e, portanto, escolhendo os momentos certos, portanto, acho que tem sido essa alavanca do sucesso de alguns destes setores. E se nós recordarmos que realmente a maior parte do valor acrescentado ou da produtividade vem das micros e das médias empresas e não das grandes empresas, que essas têm outros meios para ter sucesso, portanto, eu diria que, de facto, se não fosse a inovação, a Petrotec não conseguiria nadar no meio dos tubarões multinacionais. Porque no nosso setor, nós estamos a falar, eu diria que nós estamos dentro do top 10, mas o top 1, 2 e 3 levam 60% da produção mundial de bombas de combustível fóssil e todos os sistemas estão nas lojas de retalho. Portanto, não fosse de facto a capacidade de empreendedora e de apostar de forma regular, e nesse sentido eu digo, nos últimos 3 anos, o investimento recorrente em capitais, em investimentos tangíveis, estamos a falar de 10% da faturação da Petrotec Inovação e Indústria, portanto que é extremamente relevante. E se juntar um número que há pouco mencionei de que temos 70 engenheiros a trabalhar na área da R&D, de facto para fazer o desenvolvimento contínuo de acordo com a evolução tecnológica, porque este setor parece duro, parece uma área suja, as bombas, mas não são, por trás está muita tecnologia, está muita eletrónica, está a programação dos sistemas, portanto é uma área bastante complexa, que só que aqui até em várias fileiras, desde a área das tecnologias de informação até a área da eletrónica, e portanto a inovação é um processo central, e a inovação é um processo que nós nos últimos 2 anos temos de facto investido por forma a se tornar sustentável e não trabalhar por arranques, porque o processo de inovação está de facto atrás da inovação. Há que ler todos os sinais de todos os stakeholders e todos os sinais do mercado para se poder antecipar aquilo que vamos produzir. Nós, como nós designamos, na área industrial há 2 centros produtivos. Há de facto quem produz o produto e há depois de facto quem produz, ou seja, quem está a fazer o desenvolvimento do produto, também são áreas produtivas. Mas por trás está de facto a inovação, das ideias, de como ler o mercado, como interpretar, como se posicionar, e sim, de facto aí há aqui uma miscelânea entre a parte criativa e a parte do empreendedor, porque também é preciso arriscar e estar preparado para perder em algumas batalhas, mas ao mesmo tempo aprender com o processo, porque é precisamente isso. A inovação que está ligada muito às tecnologias, mas também a outros aspectos, mas ainda sobre a parte das tecnologias, tem-se falado muito do papel da inteligência artificial na economia como um todo. Ela pode vir a ter lugar também na metalurgia, em particular na Petrotec? Portanto, também para suprimir, pegando na pergunta e fazendo uma ponte a uma pergunta anterior. Agora de forma sintética, por favor. Obviamente que há dificuldades de recrutamento, mas nós temos que trabalhar na tecnologia, não só no produto, mas também na área industrial. E na área industrial nós estamos a fazer também o caminho, a fazer os investimentos a curto e a médio prazo para poder suprimir essa situação, e ao mesmo tempo as ferramentas estão por trás para tirar o máximo de produtividade de todos os bens, os assets,
e assim também como da produtividade de uma forma geral, temos que utilizar essas ferramentas da digitalização, do AI, e o AI a serviço do produto também nos serve, porque qualquer produto pode ter uma melhor performance, nós preventivamente conseguimos estar, através de automatização, a recolher os sinais e a posicionar-nos de forma preventiva e não corretiva, a ter que ter o equipamento parado, pedir uma intervenção de uma assistência técnica, e portanto nós estamos a trabalhar nessa área também, com ferramentas de digitalização e AI incorporadas. O Rui falou menos tempo, vou tentar compensar agora. Não há atividade económica, ou muito menos industrial, que viva sem crédito. Temos assistido, ainda hoje assistimos, a mais uma baixa de juros do Banco Central Europeu. Até que ponto é que isso pode ser um fator com influência nas perspectivas da Lusovoga? Bem, um custo de dívida baixo ajuda sempre as empresas, não é? No nosso caso específico, achamos que com uma baixa de juros que é expectável que ocorra durante o ano que vem, vai-nos permitir investir ainda mais em inovação, fazendo também uma ponta àquilo que o Luís estava a falar, porque o segredo do nosso sucesso tem sido até agora a logística. Nós não somos uma empresa tecnológica, a tecnologia dos nossos produtos vem dos nossos fabricantes que representamos em Portugal, alguns em Portugal e em Espanha. Colocar o produto em casa dos clientes de uma forma rápida, eficiente, com o menor custo possível, ou seja, aproximando muito daquele célebre prefixo just in time, que tem que ser explicado o que é que significa o just in time, faz com que a nossa operação seja mais fluida. Por isso sim, uma baixa taxa de juro ajuda ao nosso investimento em tecnologia. São armazéns automáticos, na realidade. E o que é mais importante? Uma baixa de 25 pontos base da taxa de juros do BCE ou uma baixa de 1 ponto percentual no IRC? Eu acho que estaríamos a entrar... Estão abertos também a intervir, se quiser. Estamos a entrar em terrenos um bocadinho de lama, e eu prefiro não dar uma opinião muito pessoal sobre isso. Mas adivinho que o Nuno ou o Vítor têm alguma coisa a dizer sobre isso. Vítor, já falei sobre isso. Eu falei no início. Vítor, avança. Sobre a questão do IRC, eu penso que o tema está sistematicamente a ser mal colocado, porque o ponto não é uma baixa de 1 ponto quanto custa no Orçamento de Estado. O ponto é nós sermos capazes de mostrar a quem quer investir qual é o caminho que queremos seguir. E, nomeadamente, se queremos atrair investimento direto estrangeiro com significado e com qualidade, temos que mostrar a quem manda nessas empresas que Portugal é amigo dos negócios. E, portanto, a questão de discutir quanto é que isso custa no Orçamento de 2025 é absolutamente irrelevante, acho que é totalmente a má discussão. Estou totalmente de acordo relativamente às questões do crédito. O crédito quanto mais barato, naturalmente, é melhor. Já agora, só dar uma pincelada sobre o setor da metalurgia e metalomecânica. É tipicamente um setor de microempresas, cerca de 80% são microempresas, mas é um setor relativamente bem capitalizado e com rentabilidades acima da média. E, portanto, nós achamos que o setor metalomecânico tem condições de progredir. O setor metalomecânico europeu e português. Precisamos é que a Europa e Portugal tomem as decisões corretas do ponto de vista de políticas públicas para ajudar a esse crescimento. Portanto, 1 ponto percentual é um sinal no caminho certo, e a dimensão? Sim, como digo, é irrelevante, porque se fosse um sinal com perspectiva de que é para continuar e até onde, eu acho que tinha valor. Simplesmente dizer é 1% este ano, para mim não tem valor nenhum. Nuno, 40 segundos para me dizer se o setor tem condições ou está confortável com o aumento do salário mínimo previsto para o próximo ano. Eu penso que é conhecimento de todos que na metalomecânica não há empresas, ou é relativamente residual empresas a pagar o salário mínimo. Por isso, para o nosso setor não traz qualquer tipo de influência. É a opinião que nós temos. Muito bem, Nuno, Vítor, Luís e Rui, muito obrigado pela vossa participação. Muito mais haveria a discutir, mas o nosso tempo chegou ao fim. Muito obrigado.